capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. Apenas o versículo 1. Louvado seja Deus. Diz assim: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar, apenas a parte A. Agora vamos para a terceira e última referência. Glória a Deus, que está no segundo livro de Samuel. Vamos comer Bíblia. Glória a Deus. Esta é uma igreja que come Bíblia, que prima pela Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é um alimento essencial para o cristão, para o servo de Deus. É segundo de Samuel, segundo livro, capítulo de número 19. Vamos ler o versículo 31 ao versículo 35. Segundo de Samuel, capítulo 19, versículos 31 ao 35. Barzilai de Gileade também saiu de Rogerim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. 32. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse no versículo 33 a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. 34. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? 35. Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres, na sua tradução diz cantores e cantoras, cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu Senhor. Amém? Glória a Deus. Tomai vossos assentos, consideramos válida. Foi a oração. Eu estou com o coração da Hermina um pouco forte. A Hermina dificultando também a leitura. Com a dificuldade da óculos. Mas glória a Deus. Nós vamos pregar, né? Deus já me deu o esposo, né? Que veio direto do trono. Glória a Deus. Né? O esposo está aqui no miolo, né? Aqui no cérebro. Está aqui na página seletiva. Aleluia. Glória. Glória ao nome do Senhor. Deus seja glorificado na nossa vida. Meus irmãos, eu quero pregar nesta noite, baseado no devido tema, no seguinte tema, né? O crente velho. Aleluia. Esse é o tema. Eu relutei com Deus, tentei mudar e tive, como Jacó, uma batalha com Jacó. Mas Deus disse: meu filho, prega sobre o crente velho. E falando de crente velho, nós podemos até fazer uma interrogação. Qual seria a diferença do crente velho para o velho crente? Qual é a diferença do crente velho para o velho crente? Quando eu falo de crente velho, não estou me referindo restritamente à faixa etária, à idade. Não estou falando daquele que tem 60, que tem 80 ou que tem seus 100 anos. Quando a Bíblia fala de crente velho, não está se restringindo e especificamente à idade, mas sim, muitas das vezes, aquilo que as pessoas se estribam em querer ser e não querer obedecer ao nome do Senhor. Porém, a diferença do crente velho para o velho crente é porque o velho crente, ele pode ter seus 80 anos, ele pode ter seus 90, ou mais ou menos,
mas ele é sempre aquele crente autêntico, aquele crente dinâmico, aquele crente fervoroso, aquele crente submisso, aquele crente obediente, aquele crente que sempre está na diretriz do Espírito Santo. Aí está a diferença do velho crente, independente da idade, independente dos anos de existência, ele sempre é aquele crente fiel, aquele crente que congrega, aquele crente que obedece, aquele crente que guarda os estatutos sacros de Deus, a palavra do Senhor. Aí está a diferença. E o crente velho, não é o crente velho. O crente velho, ele pode ter 20 anos de vida, ele pode ter 30, ele pode ter mais de 30. O crente velho, muitas das vezes, é aquele que nasce no Evangelho. Ele tem apenas 20 anos de vida, tem 20 anos de idade, mas ele bate no peito e diz: eu já nasci no Evangelho. Quem manda na minha vida sou eu. Quem manda na minha família, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. Esses são os crentes velhos. Uma certa feita, uma senhora, ela se dirigiu a mim, dirigente de ciclo de oração, e disse: olha, lá da onde eu vim, eu fui dirigente do ciclo de oração 15 anos. Quando ela falou isso, ela falou no sentido de querer opor, de querer se eu vou contra a liderança, não querendo obedecer a liderança, muito menos o estatuto social da igreja, o RI, o regime interno da igreja, e muito menos a pessoa da liderança que Deus confiou de estar presidindo a igreja. E eu falei para ela: isso não importa quanto tempo você tem de crente ou quanto tempo você tem no departamento, o que importa é, diante de Deus, obedecer, se submeter e ser fiel ao nome do Senhor. Aleluia! Aí é a característica, aí está a identificação e as qualificações de um crente velho. É aqueles que querem se estribar no seu tempo de fé e não querem obedecer o Deus da Bíblia, o senhorio de Deus, o poderio de Deus. Esses são os crentes velhos. Mas eu estou nesta noite perante uma igreja, eu estou nesta noite perante um corpo, perante um coletivo de crente, um colegiado de servos. Eu estou diante de uma assembleia de pessoas que são fiel ao eterno. Eu já quero fazer uso de uma das referências que nós lemos. Eu já vou começar pela primeira referência que nós lemos nesta noite. Aleluia! A primeira referência que nós lemos está no livro dos Reis. Glória a Deus! Livro dos Reis nos narra a história de um homem que é chamado, que a Bíblia não chama o nome dele, mas a Bíblia chama ele de profeta velho. De profeta velho, na sua tradução. Eu li um versículo, apenas um versículo. Eu li um versículo de número 11 do capítulo 13, que diz: ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Aí está, a sua tradução diz: havia um profeta velho. Agora escute, por favor, acompanhe o raciocínio que Deus tem nesta noite, o rolo dos seus mistérios para desvelar para cada um de nós. Aleluia, Deus! Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul, que apostatou da fé, se desviou dos princípios e não guardou a lei de Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel.
regia a nação de Israel. Era o reino teocrático. Teocracia vem de Deus. Teo é Deus, porém era o próprio Deus que regia a nação de Israel. Como a nação de Israel queria ser semelhante às demais nações, eles reivindicaram a Deus o mesmo direito de ter um mandatário em Israel, o mesmo direito de ter um rei para reger a nação de Israel. Porém, Deus atentou para a petição daquela nação e foi constituído o primeiro rei, porque naquela época era juiz, porém um dos juízes que Deus usou em Israel foi Samuel, que exercia pelo menos 3 funções. Ele era juiz, ele era profeta e ele era também sacerdote. Samuel, e Deus usava Samuel para julgar a causa do povo, mas ele queria especificamente o rei que fosse o mandatário, que presidisse a nação. E Deus, atentando para a petição, para o desejo da nação, eles separaram Saul. Saul foi ungido a rei de Israel, mas Saul se desviou. Saul, ele apostatou da fé, e Deus levantou como sucessor de Saul o rei Davi, o pastor de ovelha daqui Belém da Judeia, da casa de Jessé, o seu pai, o Belemita. E Deus levantou Davi como rei de Israel, e foi sucessor do rei Saul, mas não ficou por aí. Chegou o tempo da partida do rei Davi. Chegou o tempo de Deus acolher, de Deus ter para si o rei Davi. Oh meu Deus, eu sinto um céu. Aleluia! E Deus levantou Davi, mas o ministério de Davi passou. E Deus levantou da casa de Davi um sucessor chamado Salomão, filho de Davi. E um dia Deus disse a Salomão, o próprio Deus falou pela boca de Davi, antes de Davi passar para a eternidade. Deus usou Davi, e Davi disse a Salomão, seu moço, disse, o Senhor pois te escolheu, és forte, faz a obra. O Senhor te escolheu para edificar o santuário, és forte, faz a obra. Deus escolheu Salomão para edificar o santuário e para dar prosseguimento àquilo que Deus havia confiado ao seu pai Davi. E Deus usou Salomão, mas Salomão também apostatou na fé. Salomão enveredou pelo caminho da idolatria. Salomão, ele levantou altares pagãos. Salomão levantou templos e altares pagãos e começou a derrotar a adoração a deuses minúsculos, a deuses estranhos. Isso tocou na sensibilidade de Deus. Deus, ele ficou revoltado, porque Deus, ele aborrece, Deus abomina a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar, o espaço, o tempo, a intimidade, a fé, a confiança, a devoção, a reverência de Deus na vida do homem. E Deus se revoltou, porque Deus, ele abomina a idolatria. Mas não ficou por aí. Depois de Salomão, Deus toma Salomão, ou seja, chegou o tempo de Salomão, acabou o ministério de Salomão. Salomão passou para a eternidade. Não me pergunte se foi para a eternidade com Deus ou sem Deus. Eu só vou saber quando eu chegar lá no céu. Aleluia! A Deus levantou um posterior. Deus levanta da sua posteridade um sucessor que a Bíblia chama de Roboão. Roboão foi sucessor do seu pai, que era Roboão, neto de Davi, e foi sucessor do seu pai Salomão. Mas também a história diz, a Bíblia afirma que Roboão também enveredou pelo caminho da idolatria. Roboão, ele levantou altar pagão em Judá,
lá em Betel, e lá em Dan, e também em Jerusalém, e outros povoados. E Deus ficou indignado com Roboão. Só que aí havia um moço que tinha fugido para o Egito do ministério de Roboão, por nome de Jeroboão. Jeroboão, diz o historiador, e diz também o John David, que ele era um tipo de Senhor. Senhor significa o faraó, porque ele esteve morando lá no Egito, e depois Deus trouxe ele junto com todo o povo de Israel. E quando ele vem para Jerusalém, Deus levantou Jeroboão como sucessor de Roboão, porque naquela época Roboão era apostatou e se deixou levar pela idolatria. A Bíblia diz que a nação, que a tribo de Israel se dividiu, 10 tribos de Israel, ela saiu do governo da liderança de Roboão, só ficou lá outras tribos, mas 10 ela saiu, e Deus levantou Jeroboão. Jeroboão, ele começou a reinar no lugar de Roboão, aleluia, porque um dia o Roboão, quando assumiu o trono, ele foi procurado pela Assembleia de Israel, que disse para ele: olha, teu pai, ele deu a nós jugo pesado, porém alivia o fardo de todos nós. E ele, ouvindo essa reivindicação do povo de Israel, ele disse: vocês vão para casa e volta aqui daqui a 3 dias, porque eu terei uma resposta para vocês. Passou-se esse tempo, Roboão, ele foi consultar os anciãos, que quer dizer as autoridades eclesiásticas. Quando ele consultou as autoridades dos anciãos a respeito da pergunta do povo que queria para ele aliviar o fardo, o jugo que o seu pai Salomão tinha colocado sobre Israel, e a resposta dos anciãos foi pedindo, foi orientando que Roboão aliviasse o fardo. Disse: se tu agradar este povo, tu terás a simpatia, tu terás a permanência deles do teu reino. Aleluia! Só que ele deixou de atentar para o conselho das autoridades, e ele se dirigiu aos seus amigos de infância, porque quando ele assumiu o governo, ele colocou na sua custódia vários moços que foram criados com ele, mas desde a sua infância. E ele desprezou o conselho dos anciãos e foi consultar, foi pedir conselho com os mais moços e aqueles jovens que havia criado junto com ele. Eles disseram: faz o seguinte, tu diz para o povo que o teu dedo medir, o teu dedo menor, ele vai se tornar mais grosso do que o lombo do teu pai. Outra tradução, a versão internacional, ela diz que vai se tornar mais grosso do que a cintura do teu pai. E com isso vai aumentar o jogo, o fardo vai se evoluir. E quando o povo voltaram, 3 dias depois que eles voltaram para receber uma resposta, Roboão disse para ele: eu pesarei sobre vocês o fardo, eu darei vocês, multiplicarei sobre vós o fardo. E aquele povo eliminado, aí eles saíram do governo de Roboão. Foi a época que Deus traz de volta Jeroboão. E Jeroboão, ele encontrando a casa dividida, encontrando Israel dividido, ele assumiu a direção daquela nação. Aleluia! E logo Deus, ele deu cabo da vida de Roboão. Mas escute, Jeroboão também não foi diferente. A Bíblia diz que Jeroboão, ele ficou preocupado porque o povo subia lá de Betel, subia também de Dan e ia até Judá para sacrificar lá em Judá, porque Roboão, ele tinha levantado altares em Judá para que todo Israel sacrificasse em Judá. Porém, ele ficou preocupado. Jeroboão ele disse consigo:
oxalá, que este povo subindo a ajudar, eles podem voltar novamente ao governo, ao poderio, à liderança de Roboão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar aqui em Betel e vou levantar lá em Itã o altar para que eles adorem, e assim não precisa subir para ajudar, e eles adoram aqui mais perto. E ele construiu 2 altares, 2 bezerros de ouro. Jeroboão, ele levantou o bezerro de ouro lá em Dan, outro bezerro de ouro lá em Betel, e o povo não subia mais para ajudar e adorava o bezerro de ouro, dizendo ele, Jeroboão, que aquele era o Deus dos seus pais. Não, senhores, aleluia, mas escute, Deus ficou indignado com toda essa aberração. Aí, querido, entra a história deste profeta, aleluia, porque Deus levantou o homem chamado o homem de Deus. Aquele não dá o nome dele. Deus levanta o homem de Deus e mandou o homem de Deus ir até Betel. E lá em Betel, quando ele chegou, ele se deparou com Jeroboão, que estava preparando o altar, que estava sacrificando sobre o altar. Outra coisa que Deus ficou irado, outra coisa que Deus ficou revoltado, é que Jeroboão, ele pegou homens que não eram da linhagem sacerdotal e constituiu, consagrou como sacerdote no templo, na casa de Deus, homens que não faziam parte da mesma fé, homens que eram abomináveis, e ele constituiu como sacerdote, e Deus, ele ficou indignado com isso. Porém, Deus levantou o homem de Deus e mandou ele ir até Betel, ou seja, mandou ele ir exatamente até Betel. Quando ele chegou lá, está lá Jeroboão sacrificando sobre o altar. Aí o homem de Deus dirigiu para o rei Jeroboão e disse: olha, assim diz o Senhor, tu e os teus sacerdotes, eles serão queimados, o altar se incendiará, a cinza cairá de sobre eles, e os sacerdotes que sacrificam no teu altar, eles serão queimados, eles serão sacrificados sobre o próprio altar. É uma mensagem de juízo que Deus mandou para o rei Jeroboão pelo homem de Deus. Agora escute, quando o homem de Deus entrega esta palavra profética para Jeroboão, Jeroboão ficou irado, Jeroboão ficou indignado, e a Bíblia diz que ele estendeu as mãos contra o homem de Deus e chamou todos os soldados que o prendesse aquele homem de Deus. Quando ele estendeu as mãos em direção ao homem de Deus, a Bíblia diz que a mão dele paralisou, ele ficou paralisado, ele ficou atrofiado, ele ficou uma estátua sem movimento, aleluia, porque, queridos, aquela paralisia, aquela atrofiação, aquela mão mirrada, aquele braço mirrado daquele rei, isso representa o ministério de muitos crentes por aí, isso representa muitas igrejas por aí, e muitos que estão tocando na unção dos homens de Deus, muita gente que está tocando na unção das mulheres de Deus, muita gente que está levantando a mão para tocar na unção do homem de Deus. Deus mandou o homem de Deus profetizar o juízo contra o rei de Israel, contra Jeroboão, mas ele não quis se submeter, ele estendeu as mãos para prender o homem de Deus e ficou paralítico. Meu Deus, quantos que estão com o ministério paralisado, quantos que estão com a sua vida paralisada, que não avança, que não prospera, porque tem se indignado, porque tem se oposto contra o homem de Deus. Não se levante, não toque no ministério do homem de Deus, como Deus mandar falar. Senhor, porque Deus vai te abençoar.
A sua mão descendo. Agora que Jeová abriu o céu, o rolo está ainda desenrolando. Aleluia. É da rocha do Satanás. Glória a Deus. Mas escute, aquele rei, ele pediu uma coisa que Deus fez. Deus paralisou o homem, mas Deus não tirou a voz. Deus não tirou os movimentos da boca. Deus não tirou a voz. Deus não tocou nas mandíbulas. Deus não tocou no maxilar. Deus não tocou na língua. Mas Deus paralisou ele. E ele disse para o homem de Deus: interceda a Deus por mim, para que eu fique são. Aleluia. Homem de Deus, que é homem de Deus, quem é crente de verdade, ele não guarda repouso. Quem é fiel a Deus, quem orienta a Deus, ele não julga por ser julgado. O homem de Deus intercedeu. O homem de Deus intercedeu. Se ele não fosse o homem de Deus, ele diria: não, tu vai ficar estátua, tu vai morrer assim, tu vai levar o resto da vida assim. Mas ele intercedeu. Quando ele intercedeu, aquele rei voltou ao seu movimento, voltou ao seu comando motor e voltou-se a se movimentar. Agora, escute, aquele homem de Deus, ele tinha recebido uma palavra do Senhor nosso Deus, além dele ministrar o juízo para o rei Jeroboão. Deus tinha dito para ele: não come pão na cidade, não come pão, nem bebe água, e nem volta pelo mesmo caminho. Esta é a ordenança do Senhor pela sua palavra. Mas ele pegou o seu jumento e voltou justamente por outro caminho. Até aí, o homem de Deus estava no plano, estava obedecendo todos os parâmetros sagrados. Glória a Deus. Mas havia curiosos, havia espectadores, havia pessoas ali que estavam presenciando aquele episódio. Alguns deles eram filhos do profeta velho, era filho do profeta idoso. E quando chegaram na casa do pai, disseram para o seu pai, que era o profeta velho, tudo que tinha acontecido lá na casa do rei. Falaram para o profeta velho o que o homem de Deus havia profetizado. Falaram para o profeta velho o que o homem de Deus tinha feito e como Deus tinha falado. E o profeta velho perguntou para os seus filhos: e por onde ele foi? Por qual caminho que ele foi? E os filhos disseram: eles foram por ali. E aí ele disse: então, prepara para mim o jumento. O profeta velho disse: então, arreia para mim o jumento. E eles prepararam o jumento. E ele adotou sobre aquele jumento e partiu em direção ao homem de Deus. E quando ele vai ao meio do caminho, ele avistou de longe, debaixo de um pé de árvore, debaixo de um cavalo, o homem de Deus que estava sentado. Quando ele se aproximou, ele perguntou: és tu o homem de Deus? E ele disse: sou. Sim. E ele disse: olha, o Senhor apareceu a mim por intermédio do anjo. O Senhor me disse que é para ti e na minha companhia e na minha casa comer pão, beber água. E ele disse: não, mas o Senhor me disse que não era para mim comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. Mas aí o profeta velho, ele disse: não, o Senhor apareceu a mim através do seu anjo. Deus falou para mim através do seu anjo e disse para que tu fosse
comer, beber, aleluia, e ele aderiu. E ele foi com o profeta velho. A Bíblia diz que ele foi para a casa do profeta velho. Chegou lá, ele comeu, ele bebeu. Enquanto ele comia, enquanto ele bebia, o mesmo profeta velho que tinha emprestado a boca para o diabo, o mesmo profeta velho que mentiu, que falou no nome de Deus, dizendo que Deus falou para ele, o mesmo profeta velho, Deus toma ele, e Deus fala pela boca, agora foi Deus. Quem falou agora foi Deus, pela boca do profeta velho. E Deus falou e disse, o profeta velho, assim diz o Senhor, a palavra do Senhor na minha boca, que é que você desobedeceu a Deus, que tu desobedeceste a Deus, e assim te sucederá. E aí ele entregou a palavra de Deus ao homem de Deus, e aquele homem foi embora. Ele preparou o jumento para o homem de Deus, e o homem de Deus foi embora. Foi pelo mesmo caminho que Deus tinha dito para ele não ir. Quando ele vai, Deus preparou no meio do caminho um leão. Deus preparou um leão, e aquele leão, ele alvejou o homem de Deus. A Bíblia diz que o leão matou o homem de Deus, mas não comeu, não veio, não estraçalhou e nem tocou no jumento. Aleluia! E de repente, algumas pessoas que por ali passavam chegaram em Betel e começou a propagar, começou a difundir, começou a falar o que tinha acontecido, que tinha encontrado o corpo no meio do caminho. E aquele profeta velho, logo ele deduziu, logo ele imaginou que era o homem de Deus, e falou para os seus filhos preparar o jumento, anotou e foi lá, chegou lá, estava lá o corpo do homem de Deus, e diz a Bíblia que estava o leão e estava o jumento do outro lado. Escute, o jumento e o leão estavam fazendo o velório do profeta, do homem de Deus, porque desobedeceu. Quem desobedece a Deus vai ser velado por leão e por jumento. Cuidado, não desobedece a Deus. Mas escute, querido, aquele profeta, a Bíblia chama de profeta velho. Cuidado com o crente velho que está querendo tirar a visão de Deus da tua vida. Cuidado com pessoa que se diz profeta, que se diz autoridade eclesiástica e quer reverter o plano de Deus na tua vida. Aquele homem era profeta, era um profeta velho, não tinha mais visão de Deus, já estava fora dos parâmetros sagrados, e o diabo usou a boca dele para causar uma catástrofe contra o homem de Deus, contra a gente que tem saído debaixo da bênção, contra as pessoas que estão vulneráveis aos homens, aos profetas velhos, outras pessoas que estão desobedecendo a palavra de Deus. Escute, não desobedeça as ordenanças divinas, fique no plano que Deus te colocou. Aleluia! Não come pão, nem bebe água e nem volte pelo mesmo caminho. Tem muita gente que Deus está dizendo, vai por aqui e ele vai por ali. Tem muita gente que Deus está dizendo, não come e nem bebe desse negócio, e eles estão desobedecendo. Mas ainda tem homem de Deus na terra, ainda tem homem de Deus na terra. Eu estou pregando todo crente velho. Eu não vou mais me apurar nesse contexto, mas eu já faço menção do segundo texto que está em Gênesis. Gênesis capítulo 27, aonde nós já lemos, narra também a história de um homem velho. Observe que o versículo primeiro que eu li, a parte A, diz que Isaac já estava de idade, já era idoso, já era velho, aleluia. E algumas coisas, algumas identificações, alguns fatores que identificam o crente velho
Sabe qual é? É visão fraca. Eu vou já desenrolar esse mistério. Um dos fatores que certifica o crente velho é visão fraca. E aqui fala de Isaac, o capítulo 27, já estava com a sua visão turva, já tinha perdido a sua ótica humana, não tinha mais visão. E um certo dia ele chamou Esaú, o seu filho primogênito, e disse para Esaú: olha, meu filho, eu já estou de idade, aleluia, já estou velho, porém eu quero te abençoar, porque tradicionalmente naquela época os pais liberavam antes do seu falecimento uma bênção para o primogênito, e Isaac queria abençoar o seu primogênito Esaú, e disse: pega a tua arma e pega a tua chama e vai procurar uma carta para mim um convite, para que eu venha me alimentar, aleluia, e para que também eu venha te abençoar, glória a Deus. E ele pegou a sua arma e de caçador e a sua aljava e partiu para a selva em busca de uma caça. A Rebeca, a esposa de Isaac, ouvindo aquele diálogo, ouvindo acerca daquele plano, ela chamou às escondidas o seu filho Jacó, o mais moço, e disse: olha, meu filho, eu ouvi o teu pai Isaac falar assim e assim para o teu irmão Esaú, e faz o seguinte, faz o que eu te mandar, tu procura dois cabritos, mata e faz um cozido para o teu pai Isaac. Minha mãe, mas se ele reconhecer e ver ele me abençoar, eu serei amaldiçoado. E ela disse: não, que a maldição caia sobre mim. O negócio é sério. E aí ele foi, matou 2 cabritos, mas aí o problema é que Esaú era peludo. Esaú tinha os braços cabeludos, o seu corpo era cabeludo. E ele disse: mas o meu irmão Esaú, ele tem o corpo peludo, o braço peludo, e se o meu pai me chamar e me apalpar, passar a mão sobre mim e reconhecer que sou eu, Jacó, em vez de me abençoar, Deus me amaldiçoará. E ela disse: não, que recaia sobre mim a maldição, faz assim como eu estou te mandando. E ele matou 2 cabritos, preparou o cozido e foi até seu pai. Ele disse: pai, assim está feito, eu já preparei a comida. E aí ele disse: chega aqui perto de mim. Aleluia, ele chegou. Aí o pai, ele pegou ele, mas só que veja bem, ele foi muito astuto. A Bíblia diz que ele foi astuto. Ele pegou a pele de animal e ele cobriu as suas mãos, e também o seu pescoço, que era a parte que ficava exposta, que ficava vulnerável, para que seu pai apalpasse. Ele cobriu as suas mãos, ele cobriu o seu pescoço, para dificultar a identificação do seu pai. E o pai dele já estava sem a sua visão, porque já era de idade, já tinha perdido a sua vista, mas ele estava com os ouvidos aguçados, ele estava com o seu ouvido atento, seus tímpanos, a sua audição estava autêntica. Aleluia! E quando o Jacó se aproximou, ele pegou na mão de Jacó, ele pegou no pescoço de Jacó, ele disse: olha, meu filho, a voz é do meu filho Jacó, porém o pelo é do meu filho Esaú. E ele disse: eu vou buscar o cozido. O pai disse: traga o cozido. Quando ele levou o cozido, o pai chamou ele a segunda vez para dar um beijo. Dessa vez não foi para se aproximar, foi para dar um beijo no pai. Quando ele deu o beijo, o pai disse assim: a voz é de Jacó, porém
Veste o cheiro é do campo, aleluia, porque ele tinha vestido as roupas de Esaú. Oh meu Deus, quantas pessoas que estão tentando vestir a roupagem errada, a roupagem que Deus deu para Jacó, tem muito Esaú querendo vestir, mas não dá certo, porque o cheiro, a fragrância de Cristo, ela é conhecida, aleluia, e para uma coisa lá, e oh meu Jesus, receba de Deus a inspiração do Espírito Santo para dizer nesta noite, seja quem você é, deixa de usar glorificar, aleluia, eu trabalhar para você. Deixa eu falar uma coisa. O Isaac já era unidade avançada. Ele tinha perdido a visão. Ô Jesus, tem muita pessoa por aí abençoando, liberando bênção, consagrando, liberando unção para a pessoa errada. Tem muitos crentes velhos, porque são presidentes de convenções, porque são autoridade eclesiástica, porque tem uma posição elevada, se acha no direito de liderar a bênção, de inverter os valores e abençoar quem ele acha que deve abençoar. Muita gente trapaçando, muita está ganhando com a unção de Deus, entre aspas. Muita gente que não tem temor de Deus está tentando enganar. Mas eu quero dizer uma coisa: o profeta pode estar bem velhinho, bem corcunda, mas a Bíblia diz no capítulo 14, lá de Samuel, aleluia, se não estou equivocado, de Reis, a Bíblia diz no capítulo 14 de 1 dos Reis, de um homem de Deus chamado Abias, que Uzias, aleluia, Deus disse para ele: olha, Jeroboão, o filho de Jeroboão está enfermo, está doente, e ele vai mandar a sua mulher até você para tentar pegar alguma coisa. E a Bíblia diz que Jeroboão mandou a sua mulher, porque Abias, que era filho de Jeroboão, estava doente. E a sua mãe, mulher de Jeroboão, mãe de Abias, foi até Abias, que era um homem de Deus. Abias já era velho. A Bíblia diz que os olhos dele, ele já não enxergava. Não tinha mais a sua visão estável. Mas o que acontece? Que Deus tinha revelado para ele, porque ele já estava velho, mas tinha comunhão, mas tinha intimidade com Deus. E a mulher de Jeroboão, disfarçada, a mulher de Jeroboão colocou disfarce e foi. Sabe o que aconteceu? Quando ela pisou lá nos umbrais da casa, quando ela pisou, começou a pisar de casa dentro, antes dela entrar, o Abias já disse assim: ó mulher de Jeroboão, porque esse teu disfarce, meu irmão, o homem de Deus, ele conhece até pelo caminhar daquele que diz que é, e às vezes não adianta ninguém tentar se disfarçar, não adianta ninguém tentar se camuflar, não adianta ninguém tentar usar de aparência, porque Deus revela para os
Bíblia diz que o rei tramou contra Israel e tramou contra a vida de Eliseu. Mas quando eles estavam conversando lá no quarto do rei com seu súdito, a Bíblia diz que Deus já revelava para Eliseu tudo que eles combinavam para colocar trincheira, para colocar emboscada contra o povo de Deus. E aí o rei chegou com um dos seus soldados e disse: alguém está nos traindo. Quem é de vocês que está vazando informação? Porque todas as vezes que nós colocamos emboscada, eles não passam por lá. Aí o soldado disse: não rei, é um homem lá em Israel e Samaria, é o profeta Eliseu, que tudo que tu planeja, tudo que tu fala na tua recâmara, no teu quarto, no teu camarim, Deus mostra, Deus revela para ele e vai lá declarará nele. Ninguém consegue enganar, ultrapassar o homem e uma mulher de Deus, porque Deus revela o seu servo. Aleluia! Aquela mulher de Isaac e Rebeca, ela foi cúmplice também, porque hoje, por aí afora, além de muitos crentes velhos ter perdido a visão, às vezes ainda tem a parceria das suas próprias mulheres, que não tem visão de Deus, que não tem temor de Deus. Foi ela que elaborou, foi ela que persuadiu a mente do seu filho Jacó para ultrapassar seu pai. Não bastaria, vem bastar que quando ele, Esaú, já tinha vencido o seu direito de primogenitura pelo prato de lentilha, um prato de feijão, ele rendeu para o seu irmão Jacó. E aí, agora, pela segunda vez, o seu irmão Jacó consegue ultrapassar, consegue enganar o seu irmão Esaú. Quem tem comunhão com Deus, quem tem visão do céu, não é ultrapassado, não é enganado, não é confundido, porque Deus mostra, Deus revela. Mas eu quero encerrar. Isso aqui é muito ruim, é muito mistério. Cada texto desse dá para nós e discorrer um sermão, uma mensagem, mas eu estou aqui vinculado ao crente velho. Então, para que se concluamos a respeito desse tema, deixa eu compartilhar com os irmãos alguns fatores, algumas características do crente velho. Como é, pastor Carlos Sérgio, que eu vou conseguir saber, identificar um crente velho? Aqui está a receita, está na última referência que nós já lemos, segundo de Samuel, o capítulo de número 19, o versículo de número 31. A seguir, nós já lemos nesta noite. Ora, o rei Davi, quando ele foi consagrado a rei de Israel, o Saul tentou a todo custo, a todo preço, matar, tirar, exterminar a vida de Davi, até que Davi ainda não tinha chegado o tempo de Deus na vida dele, sentar no trono. Chegou o tempo da consagração, mas ainda não tinha chegado o tempo exato para assumir a nação de Israel. E esse sentido é oprimido, esse sentido coagido. Ele foi para Rogerim, do outro lado do Jordão. Ele passou por Manaim. Manaim quer dizer caminhando com Deus. Ele caminhou com Deus, aleluia, e foi para Rogerim. Quando ele chegou em Rogerim, Deus já tinha preparado o homem
homem para sustentar Davi. Davi não andava só, Davi já era rei, Davi andava com uma comitiva, Davi andava com uma caravana, Davi andava com seus assessorados, com seus assessores, e Davi foi para Rogerim, chegou lá, ele ficou na casa de um homem que a Bíblia chama Barzilai, e a Bíblia diz que era ele, já de 80 anos, quando Davi resolveu voltar para Jerusalém. Barzilai era um homem muito rico, diz as Escrituras, ele tinha posse, ele tinha poder aquisitivo, ele tinha muitos cereais, ele tinha muitas condições financeiras e sustentou Davi com toda a comitiva durante muito tempo, diz a Bíblia, até que chegou o dia de Davi tornar para Jerusalém primeiro, porque para presidir, para sentar no trono, para obedecer e para cumprir o tempo de Deus na vida do homem de Deus, ele tem que estar em Jerusalém, porque Jerusalém representa o centro da vontade de Deus, o centro da adoração. Aleluia! Ele estava fora de Jerusalém, ele estava em Rogerim. Mas agora ele teria que voltar para Jerusalém. E ele diz no capítulo 33, ele chegou com Barzilai, convidou Barzilai para ir com ele para Jerusalém. E no versículo 34, Barzilai, ele disse que não podia. Ele foi até o Jordão, mas chegou em Jordão, ele não quis continuar o trajeto, porque já era de idade, com certeza não tinha o mesmo vigor de outrora, não tinha a mesma vitalidade. Agora já entra aqui a primeira identificação, já entra aqui o primeiro fator, o primeiro sintoma para identificar um crente velho. Irmãos, ele veio até o Jordão e ele voltou para Rogerim. Ele não veio para Jerusalém, porque ele mesmo falou no versículo 34, ele fala para o rei Davi. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? E no versículo 35, já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mau? Aleluia! Olha, ele disse, já fiz 80 anos, ele não passou o Jordão. Eu abro parênteses para dizer para você que Jordão, nesse contexto bíblico, representa a vitória. Jordão, passar o Jordão para nós israelitas espiritual, fala de avanço, fala de triunfo, fala de conquista, fala de vitória. Quem passa Jordão fica mais perto de Deus. Quem passa Jordão se aproxima mais da comunhão. Quem passa Jordão tem mais proximidade com Deus. Aleluia! Quem quer passar Jordão, quem quer ficar aleluia! Escute, alguns sintomas para nós identificar o crente velho. Primeiro, sabe qual é? Pernas fracas. Pernas fracas é o primeiro sintoma. Porque Barzilai já não tinha a mesma vitalidade, já não tinha o mesmo vigor. As pernas dele estavam fracas, ele não tinha mais a mesma força para continuar caminho com o rei. Ah, meu Deus, tem muita gente que está abandonando o rei, tem muita gente voltando da trajetória, muita gente não está passando o Jordão, muita gente não está obtendo vitória, conquista, e está abandonando no meio do caminho o rei Jesus Cristo, porque a perna já está fraca, não congrega mais. Perna fraca, diga comigo, não congrega mais. Não, eu pude perna fraca, não congrega mais. Não evangeliza, não, você diz perna fraca, não evangeliza mais, não dizima mais, não vem mais para a escola bíblica, não visita mais, não lê mais a Bíblia, não jejua mais,
não obedece mais. É uma fraca. Aleluia. Glória a Deus. Porém, o vasilhar já está com a perna fraca. Muitos estão com a perna fraca. Voltam do Jordão. Outros não visitam. Outros não congregam. Não vem para campanha de oração. É perna fraca. Isso é um sintoma de um crente velho. Mas tem remédio. Mas tem cura divina. Mas tem restauração. O Senhor, Ele cura. Ele ressuscita. Ele restaura. O segundo sintoma está no versículo 35. Esse versículo 35 eu posso trazer alguns sintomas. Olha, ele disse: como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mau? Glória a Deus. Ele não tinha mais visão. O segundo sintoma é vista fraca. Eu não conseguia mais distinguir. Eu não conseguia mais ter visão. A vista já estava fraca. Mas o Senhor tem remédio. Lá no Apocalipse, o Senhor aconselha o colinho, doce colinho, para o nosso vale, irmão. Glória a Deus. Ele já estava com a vista fraca. Ai, Jesus. Todos que estão com a vista fraca não tem mais visão de Deus. A visão dele está bitolada. A visão dele é das coisas palpáveis. A visão dele é igual a de Tomé. Só crê se vê. Tem que ver para crer. Mas a visão do crente, do velho crente sem ser o crente velho, do crente fiel, a visão dele é aquela que ele vê o céu aberto por dentro. Irmão, muitos não conseguem enxergar um palmo mais além do nariz. Vista fraca. Aleluia. Não tem mais visão. E eu já estou encerrando, mostrando o terceiro fator, o terceiro sintoma que nos identifica o crente velho. Sabe o que é? É o paladar espiritual. O vasilhar, ele diz no mesmo versículo 35, logo aí continuando, ele disse: poderia ter gosto no comer ou no beber. Aleluia. Eu não tinha mais gosto no comer e nem no beber. Ai, Jesus, quantos que já perderam a aptidão, quantos que já perderam o paladar pela palavra de Deus, pela doutrina de Deus, pela pregação do Evangelho. Muita gente perdeu o paladar, não gosta mais de ouvir. Agora não é só gospel, falta de paladar. Agora é só balada gospel, fala de paladar, é falta de paladar. Agora é só jogral, falta de paladar. Agora é só coreografia, falta de paladar. Agora é só gospel, é só show, falta de paladar. Mas esta noite ao falei do Pidaré, aqui você está ainda tem alguém que tem paladar. Eu já estou acelerando a encerrar antes da voz chegar. Aleluia. Vou encerrar antes da voz chegar para me levar para São Luís. Já separei daqui para as 4 da manhã. Glória a Jesus. Oh, meu Deus. Sabe qual é o quarto fator? O quarto sintoma que identifica o crente velho. A surdez espiritual. O próprio versículo 35 vasilhar ainda fala. O 35, mas tem coisa para nós pregar hoje toda. Só no 35, mas eu estou concluindo. Ele diz assim: poderia ouvir a voz dos cantores e cantoras. Ele estava surdo, surdez espiritual. Tem gente que ouve, que ouve até o que não é para ouvir, mas não ouve mais a voz dos cantores e das cantoras.
não tem mais audição para ouvir as coisas espirituais. Ele dá ouvido para a fofoca, ele dá ouvido para a língua ferina, ele dá ouvido para o pecado daquele, ele dá ouvido para a contenda, mas não quer mais dar ouvido para a voz de Deus. Parece um bem espiritual. Isso é um sintoma que tem se alastrado no meio do povo por aí. Irmão, e o quarto, ou seja, o quinto eu vou encerrar. Glória a Deus. Lá em Isaías 43:8. Deus disse para Israel. Deus disse para bem. Os que têm ouvido, mas são surdos, não ouvem. Os que têm olhos, mas não veem. Deus está se referindo a quem? A Israel. Quem é Israel? É o povo de Deus. Tenha olhos, mas não veem. Tenha ouvidos, mas não ouvem. O profeta velho, ele pediu para o homem de Deus. O Isaac não enxergava suficientemente para saber diferenciar a fisionomia dos dois filhos. Mas nesta noite, irmãos, ainda tem homem de Deus e mulher de Deus que tem discernimento, que tem visão, que ouve a voz de Deus, que tem perna para andar e fazer a obra de Deus. Aleluia! E eu estou diante desse povo esta noite. Glória ao nome de Deus. Coloque-se de pés em nome de Jesus. Aleluia! Eu não sei em qual é desses sintomas que porventura alguém possa entre nós estar se enquadrando. Talvez você diria, pastor Carlos Sérgio, o sintoma que eu estou sentindo é falta de paladar. Eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Pastor, quando amanhece o dia, eu já estou teclando o botão da televisão para ouvir as informações policiais, os noticiários, as catástrofes, os acontecimentos. Eu tenho prazer para ler o jornal pequeno, eu tenho prazer de ler o jornal, uma revista, eu tenho prazer de ler isso, aquilo, mas eu não tenho aptidão, não tenho mais disposição de ler a palavra. É falta de paladar. Pastor, eu ouço, eu fico lá no Rebelde. Eu acho que aqui no Fessicão e Alto Alegre, porque só se for lá para nós, você nem que canal que passa isso. Parece que é da Record. Da Rebelde é uma tal da novela que tem. Pastor, eu gosto do Rebelde. Eu tenho disposição para assistir o Rebelde. A Fazenda, eu costumo dizer que ovelha não tem negócio com fazenda. O negócio de ovelha é do aprisco. Fazenda é pra bote. Pastor, eu tenho prazer de assistir a novela. Deixa eu revelar uma coisa aqui. Sabe o que significa novela? Novela significa dar um nó e acende a vela. Quem assiste novela, o cão já deu um nó na vida dele, já está velando ele muito tempo, porque novela é dar um nó e acende a vela. Tem prazer pela novela, mas não tem prazer mais de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de mergulhar na fonte da sua casa. É falta de paladar, meu filho. Oh, minha irmã, é falta de paladar espiritual. Oh, pastor, eu vou para a casa do vizinho, eu vou para o trem, eu vou lá na estação, eu vou lá no rio tomar um banho, eu vou vender avô, eu vou vender a natura, eu vou, pastor, lá no mercado fazer compra na feira,
mas eu não tenho mais pernas para congregar, para vir à casa de Deus, para vir à campanha de oração, para me vir na escola bíblica, no culto de semana. Eu não tenho mais pernas, não tenho mais disposição para isso. É perna fraca, irmão, é perna fraca, mas o Senhor restaura. O Senhor, Ele restaura. Tem gente que é um negócio disse, me disseram pra cá, me disseram pra mim. Ah, mas me falaram, o cantor Paulo André, ele gravou um CD novo, e a faixa de número 9, ele fala lá sobre o crente falador. E ele botou o nome lá do demônio que ele descobriu, Deus revelou pra ele, o nome do demônio que tem por aí nas igrejas. O nome do demônio é me disseram o nome do demônio. Me disseram, aleluia. Mas sabe o que é isso? É a surdez espiritual. Tem gente que não dá mais credibilidade, que não atenta mais, que não ouve mais a voz de Deus, que não ouve mais a palavra de Deus. Está ouvindo por aí o que disseram, falaram. Tu não é Maria, vai com as outras, não é piolho para dar pela cabeça. Você é crente, salvo, que tem visão de Deus, tem perna forte, tem audição aguçada, e vai preparar a batalha. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala do homem velho, sacerdote velho. Não vou mais mexer com esse cristão, senão levanta. O nome dele era Eli. Chegaram com a notícia que mataram o filho dele, é santo. Já estava o mesmo, Deus, Espírito, o crente é o mesmo hoje, mas na casa de Deus. Crente é o mesmo, ele pega aquela rodelonga, bebe pizza, não sei mais de quê, e come, não jejum, não consagra, não queima caloria, visitando, ora, evangelizando. Aí deram a notícia para o sacerdote velho, que era ali, que já estava lá numa cadeira. Aí quando ele soube a notícia, estava tão mesmo, o pescoço tão pesado, aí ele tocou a cabeça, e a cadeira virou por sobre ele. Ele quebrou o pescoço, porque já era o sacerdote velho, os filhos dele estavam pescando, prostituindo, estava profanando o templo, a casa de Deus, e ele passando vista grossa, até que um dia a morte bateu na porta dele, e ele passou para a eternidade, e ele estava tão velho, que ele não tinha mais nem discernimento. O Samuelzinho, ainda na sua infância, ouve a voz de Deus. Como ele era meninozinho, não tinha discernimento, ele perguntava para o sacerdote que era para ter a responsabilidade, o conhecimento suficiente de orientar o moço, mas ele já estava sem a sua audição não estava mais aguçada, o seu tímpano já estava fragilizado, não tinha mais discernimento. Aí o Samuel de só me chamou, isso aconteceu por 3 vezes, até que teve que acontecer 3 vezes, a pergunta de Samuel, até que disse, não, vai para o teu lugar lá, eu me fiz chamado, tu tem que me pedir isso, fala de teu sabor. Aí Deus falou, aí Samuel ouviu, meu Deus, a Bíblia fala de outro profeta velho, agora com sua cabeça, fala de outro profeta velho, que um dia o ouvido dele estava tão cheio de cera que ele não via mais a voz de Deus e nem tinha mais visão. Ele estava complicado, não tinha visão, não tinha mais discernimento, não ouvia, até que o dia vai botar mais jumenta e o anjo aparece na frente dele. Aí o Deus tenta se revelar para ele, ele já não tinha mais visão de nada, de Deus, e também não tinha discernimento. Aí a jumenta estriba para cá e para mim, até que Deus abriu um pouquinho a ótica espiritual dele, ele viu lá o anjo com a espada na mão, Balaão, o profeta mercenário, o profeta velho, que não tinha mais visão de Deus, não tinha mais discernimento, mas ele pagou o preço. Mas ainda tem homens e mulheres que Deus se revela, que Deus mostra, que Deus fala, que Deus diz, que Deus responsabiliza. A jumenta tinha mais visão de que Balaão. A jumenta tinha mais sensibilidade.
Vai na maçoína. Derrecarada, tudo e canto, mandarai. E separarão. As ofertas são mais sensibilidade. Aleluia. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu quero ela conversar. Eu vou entrar, eu tirar a Bíblia daqui, porque a Bíblia fica lá na frente. Eu olho para ela e Deus abre o olho. Então vai para cá. Fica aí, Bíblia Sagrada. Fecha o rolo aí por enquanto, Jesus. Agora eu quero pedir a tua bênção para o teu povo. Eu quero orar por você, pastor. Meu sintoma é esse. Eu não vou ficar aqui tentando adivinhar, porque senão eu não vou para o céu. Porque a Bíblia não entra lá. Mas eu quero chamar crente que quer ser renovado, que quer receber restauração espiritual, que quer receber visão. A Bíblia diz que o Jacó, enquanto dormia, até dormia ele vê. O crente até dormia seu pedra. Esse mesmo Jacó, ele andando, pegou a pedra, botou debaixo da cabeça. Eu estava lendo esse mistério. Aí ele dormiu. Aí teve um sonho. Ele viu uma escada que estava aqui no chão, cujo tópico era do céu. E os anjos subiam e desciam. Ele teve aquela visão do sonho. Aleluia, os anjos subiam e desciam. Para quê? Porque os anjos subiam e depois desciam para trás. E os anjos subiam, ele subia para apresentar a causa de Jacó. Quando os anjos desciam, ele descia trazendo a resposta de Deus a Jacó. É isso que Deus está fazendo. Tem anjos subindo e descendo. Quando eles sabem, ele leva a tua adoração. Quando eles sabem, ele leva a tua causa. Quando eles sabem, ele leva o teu problema. E quando ele desce a sua solução, ele desce a resposta.